Fala, meu povo, tudo bem? Segunda tentativa aqui da gente produzir um vídeo legal aqui para vocês. Já deu um spoilerzinho aqui que tá aparecendo de onde eu tô gravando, de onde eu tô fazendo esse vídeo. Vou falar hoje de uma obra, de um drama que eu sou completamente apaixonada. Não é o meu drama favorito, mas é um dos dramas que eu, né, mais procuro entender. Foi um dos que mais, assim, ao assistir, eu fiquei muito impactada. Eu tô falando de Eternal Love, The Miles of Peach Blossoms, né? Drama esse que tá no Viki, drama que está no Netflix e que tem um alcance imenso. O que nós vamos. Por que eu estou escolhendo Eternal Love? Além de gostar muito de Eternal Love, eu acho que Eternal Love, assim, para as pessoas que já me seguem, né? Algumas pessoas com quem eu converso já em rede social, eu tenho falado que Eternal Love, para mim, é um dos das melhores introduções da fantasia chinesa. É, existem alguns elementos em Eternal Love que faz com que a pessoa que assistiu essa série entenda muito melhor outras séries do mesmo gênero. E o gênero que eu estou falando aqui é o gênero que a gente costuma chamar de chanchar. E esse gênero chanchar, ele tem assim grandes obras, né, grandes produções, tem um público bastante cativo e parte desse público fora da China se deve ao sucesso de Eternal Love. Eternal Love foi um drama produzido em 2017 e vamos dar uma olhadinha nessa abertura, né? Não vou tirar o som. Mostra o bosque aí de pessegueiros, a cena clássica do reencontro, o cara que vacilou, que perdeu a protagonista, o protagonista da série, a segunda heroína, o reino celestial, que parece mais um inferno de tanto problema que aparece nesse reino, a batalha, Baitian quebrando o reino fantasma todinho, Bai Fentiu, Susso sofrendo na plataforma, Ieruá sofrendo castigo, Moyuan, os efeitos especiais que estão datados, galera que fica muito viciada em efeito especial, que só quer assistir coisa, né, de última geração, tem um problema com esse tipo de obra, porque os efeitos são datados. Parar aqui rapidinho. Então, olha só. A introdução de Eternal Love é uma introdução comum dos C-dramas. É, os C-dramas, eles mostram, principalmente de fantasia, eles mostram spoilers, eles mostram o que vai acontecer. Uma coisa que a gente não sabe é quando vai acontecer, mas a gente sabe que vai acontecer alguma coisa. E passa vários momentos. Uma coisa que eu tive dificuldade como espectadora, e é outra coisa que eu vivo repetindo, né, em rede social,
é que nós que somos acostumados com o audiovisual dos Estados Unidos e da Europa, nós estamos acostumados com uma narrativa de começo, meio e fim, né? E os seriados, as séries estadunidenses e europeias, o máximo que elas podem fazer é pegar o início, né? Essas séries são divididas em várias temporadas, né? 8, 10 temporadas, 5 temporadas. É, e o que acontece? Essas séries europeias e estadunidenses, elas engajam a nossa audiência e fica protelando para esse final. Então, nós, ultimamente, com os canais de streaming, a gente está aguentando, tolerando um tipo de roteiro que chama a gente, chama a nossa atenção, principalmente assim em questão de primeira temporada. Aí a segunda temporada, a terceira temporada já começa uma enrolação, que é a produção querendo esticar esse sucesso dessa série. E vem um final, e um final que nem sempre vai agradar, porque o negócio foi tão esticado, a qualidade já não é mais a qualidade da primeira temporada, então nós ficamos um público cativo nesse período e às vezes acontece uma coisa que a gente não quer que aconteça. Nas séries chinesas, as séries elas estão todas gravadas. Não que não tenham temporadas, tem séries que têm temporada, mas normalmente, geralmente, as séries elas têm muitos capítulos e o argumento, a história se encerra quando esses capítulos chegam ao fim. Não tem outra temporada, não. E outra coisa, esse tipo de fantasia chinesa não tem essa coisa começo, meio e fim. Essa fantasia chinesa tem um começo, tá? Depois tem várias histórias paralelas que elas podem correr junto com a história principal ou simplesmente ter um começo da história, ter um começo, meio e fim de uma história paralela, um começo, meio e fim de uma história paralela e está no meio da história principal. Então, o que acontece? Quando eu comecei a ver Eternal Love, aí já alguns anos atrás, eu tive problema para começar a ver Eternal Love. Por quê? Porque eu achava que estava muito parada, eu achava que estava muito chato. Então, assim, eu pessoalmente considero que se a pessoa, no caso de Eternal Love, ela assiste e ela passa do episódio 6, né? Que é onde ocorre assim uma coisa, um evento muito importante para a história, para a vida da protagonista. Se a pessoa passa desse capítulo 6, ela vai chegar até o final aí, 58 capítulos. Se ela não passa, ela não vai conseguir, assim, se ela desistir, ela vai desistir antes do 6. É difícil uma pessoa desistir de Eternal Love no 20º, no 30º, ela desiste no início. Por que que desiste no início? Porque a gente não está acostumado com esse tipo de roteiro, tá certo? E é muito legal porque o Eternal Love, ele é muito explicativo. Ele é um drama, ele é um roteiro que ele explica. Não quer dizer que ele seja fácil, mas ele é um roteiro que explica. Vamos começar aí a história. Tem o finalzinho. Ó, o bosque, ó. Os pessegueiros. Episódio 1. Ó. Montanha Comum. Olha só. Eu não sei se vocês viram o meu vídeo anterior falando de Lenda de Zanhai. As montanhas, elas são
cultuadas como lugares sagrados, né? Na questão religiosa, na questão mítica chinesa aí. E uma dessas montanhas que são sagradas são as montanhas Kunlun. Só que é o seguinte, existe uma montanha atual que é chamada de Montanha Kunlun, tá? Mas isso não quer dizer que seja a montanha que aparece nas histórias, nos livros taoístas, tal. Então, assim, essa montanha Kunlun, ela é uma montanha mítica e ela já apareceu em vários dramas, né? O último drama, se eu não estiver enganada, que essa montanha apareceu foi Fangs of Fortune, né? E o que que acontece? Quando o Mo Yuan, ele tá criando a arma que vai ser a arma principal da protagonista, da Bai Chan, que é o leque dela, quando ele cria esse leque, ele está criando, o leque faz a passagem por todos os reinos que a história vai mostrar. O leque ele dá uma visão, ele dá uma geral de tudo aquilo que a gente vai ver, de todos os locais que a gente vai ver na história. Olha só, dá uma olhada aí. Ele criou o leque, esse leque está viajando. Desculpa aí, ó. Se você notar que essa imagem, aonde está parado aí, é aonde o Ciin e o nono discípulo serão aprisionados pelo reino fantasma, dá uma olhada na geral que esse leque vai dar, ó. Ele saiu de Kulum, ele tá andando, ó, é a fronteira, passou pelo reino celestial, ó, voltou, passou pelo reino fantasma, ó, voltou para Kulum. E aí quando ele volta para Kulum, ele começa a ser, né, é uma arma mágica, ele começa a ser disputado pelos discípulos do deus Mo Yuan. Ó, a arma não se deixa aprisionar. Ó, eles começam, ó, eles começam uma disputa saudável, né? Eles, ó, o professor, o mestre para com essa disputa deles, pega o leque, mas ó, o leque não fica com ele, ó. Ah, saiu. Será que eu vou ter um novo discípulo, ó? Será que vai chegar alguém? Porque o leque não para quieto. O leque deveria parar na mão de um discípulo dele lá, e o leque não consegue parar quieto. Aí, olha só, eu não sei se vocês notaram, mas a primeira visão da montanha Kunlun é uma montanha real, né? A montanha que começa a tempestade, e a partir daí eles já começam a colocar só efeitos digitais para fazer essa montanha, né? E aí tá a chegada da Batian, que é a Yami, que é a minha atriz preferida, né? É o olhar mais bonito da China, é uma mulher empreendedora. Depois eu vou fazer um vídeo separado só da Yami. E a Baitian, ela tá chegando junto com um outro deus, né? E ela vai, assim, se oferecer para ser discípula desse deus Moyuan que tá guardando essa montanha comum. O negócio é o seguinte, esse deus Moyuan, ele só aceita
discípulos homens. Ele é considerado Deus da guerra, mas ele não é um Deus da guerra igual a Ares, igual Marte, né, na Grécia, em Roma. Deus da guerra é um título que era usado até por generais de verdade, humanos, tá? É a pessoa que lutava melhor, o melhor general. O apelido, né, o título desse general, eles chamavam de Deus da Guerra. E esse deus, no caso Moyuan, ele era o melhor lutador entre os deuses na história e ele recebe esse título de Deus da Guerra, tá certo? Mas isso não quer dizer que rezavam para ele, oravam para ele em guerra, que os atributos dele eram de guerra. Ele era o Deus mais o Deus mais hábil na guerra, tá certo? Então ela tá chegando aí. Primeiro problema, primeiro problema de Eternal Love é nós não conhecemos o que são acessórios e roupas masculinas para esse tipo de figurino e os acessórios que são realmente femininos. Uma das coisas que sempre me ajudaram a entender, porque, por exemplo, tem gente que pode assistir isso aí e perguntar, mas como é que homem que virou? Porque tá com cabelo trançado, tá com coisinha na trança, tá com uma espécie de bata, né? E não mudou a atriz, não mudou a cara dela, só mudou o penteado. Como assim ela virou homem? Aliás, tem pessoas que têm dificuldade para entender o Cien como homem, tá? Algumas pessoas não entendem que as pessoas, né, que os personagens encaravam-se como homem. Aqui nesse caso, a Baitian, né, que é do clã das raposas, é uma deusa do clã das raposas, ela foi transformada em homem e esses atributos que aparecem são atributos masculinos, não parece pra gente, mas para eles, né, eram. Uma das coisas que ajuda muito essa questão é o seguinte, é a questão do cinto, tá? O cinto do homem, ele normalmente ele tá na cintura mesmo, aqui na altura da crista ilíaca, aqui mesmo, na altura do umbigo, e já o cinto da mulher sobe mais, o cinto é mais alto, tá? Então, assim, quem tem dificuldade de entender um homem e uma mulher de saia, normalmente dá uma olhadinha no cinto. Outra coisa, os homens, em geral, eles têm. É, eles penduram mais acessórios nos cintos, que eram acessórios de identificação. Eu não sei se vocês já notaram, mas os atores chineses, até hoje, eles têm uma mania que a pessoa às vezes vai olhar e vai achar que é uma coisa afeminada e é uma coisa cultural. Eles gostam muito de usar broche, eles gostam de usar coisa na gravata, eles gostam de mostrar joias assim. Por quê? Porque o status masculino, normalmente a identidade, o token que ele precisava usar para a profissão dele, ele usava pendurado no cinto, tá? Então, assim, nesse caso aqui, é, é, eles não eles parece pra gente que a Yami não tá mudada, mas pro padrão chinês ela tá bem mudada. Ela virou o Cien, ela tá vestida de homem. Ó, se você olhar pra ela agora, assim, você não, pra gente não é nada masculino, né? Olha lá, agora você é sim. Olha, será que os outros vão ver? Vai depender da sua sorte, ó.
Se ele vai ou não vai saber, vai depender da sua sorte. Ela olha, ela tá achando estranho. Se esse vídeo não ficar capturado, eu prometo pegar outras partes de Alternolove pra gente conversar. Vamos ver se vai dar. Primeiro encontro com 16 não foi legal, eles não se gostam. Aí vem o leque. O leque é uma arma fantástica. O Deus dá aquela olhadinha para ela, que no caso é ele. E enquanto todos os outros discípulos estão se matando, se pega o leque para na mão. Se você for olhar, se a galera for olhar, todos os cintos estão na mesma posição, ó, a mesma altura. Quando aparece uma mulher, o cinto é um pouco mais alto. Ó, escolheu ele para ser o mestre, ó. Só que ele, de cara, ele vê, ó, é uma mulher. Essa frase que ela fala é muito legal da gente analisar. Eu achava que ele tinha 3 cabeças e 6 braços. O que que acontece? Nós não usamos esse tipo de representação, que é uma representação taoísta, budista. A gente pode ver certas divindades com vários braços. A gente lembra muito disso de divindades hinduístas, né? Mas além do braço, né? No geral, tá com algum tipo de atributo. Quanto mais braços essa divindade tem, mais forte e mais poderes essa divindade vai ter. Por exemplo, se eu quero hoje fazer um desenho e quero fazer um deus, que o deus seja forte, na nossa representação hoje, na nossa mentalidade hoje, eu vou fazer um cara todo musculoso com o corpo trincadão. Antigamente, nessas áreas aí do leste asiático, eles não utilizavam isso. Eles até faziam uns deuses mais malhados, assim, mais parrudos, mas nessa questão de divindade, quando a divindade tem mais de 2 braços, né, 4, 6, essa divindade ela vai ser mais poderosa, ela tem mais atributos do que uma divindade com menos braços. Então, é muito comum você ver uma divindade e essa divindade carregar em cada mão um símbolo diferente, uma arma, uma flor, tal, alguma coisa assim. Então ela tá, a mentalidade dela para o deus Mo Yuan é a mentalidade cultural chinesa, né, influenciada pelo taoísmo e pelo budismo. Ela fala assim, poxa, eu ouvi falar tão bem desse deus, esse deus é o deus da guerra, é o cara que luta melhor, para mim ele teria 6 braços, né? E não tem. É o gato aí do Mark Chao, né? Que eu particularmente prefiro como Mo Yuan. Mas vamos lá. Ó, o que que acontece? Ele sabia que era uma mulher, tá? Mas o Leque já tinha escolhido ela para ser a arma dela, tá? O que que acontece? Ele vai e fala:
eu, se eu não escolhê-la como discípula, o leque não fica na montanha, porque o leque vai junto com ela. Então ele fala: eu tenho que aceitá-la como discípula para o leque ficar, tá certo? Então, assim, ele não vai soltar para fora, né? Mandar para fora da montanha uma arma poderosa que ele acabou de criar. Então, ele prefere acolhê-la como discípulo, né? E deixar esse leque em Kunlun mesmo. Vou parar mais ou menos com 10 minutos, por isso que eu tô olhando a. Ó, ela não tem modos. Vocês chegaram ao mesmo tempo. Eu tenho 15. Quem seria o mais velho, né? Ele vai e joga pro outro Deus. Aqui tá o padrão ainda estadunidense, né? Sênior e júnior. Ó, ela desrespeita, né? A, a, a Baitiana, no início da história, ela é muito inconsequente, ela não estuda, ela faz o que ela quer. Ó, eu já sou a mais nova na minha casa, por que, que eu tenho que ser aqui também? Ó, aí que ele decide dar o leque pra ela, mas ele já tinha, ó, o leque escolheu ela. Ela devolveu o leque pro Moyuan. Mas, tipo assim, ela tem que ficar. E ela não tá querendo ficar pra ela não ser a mais jovem. Então, ele devolve o leque. Um cenário grande, né? É, 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 o, os acontecimentos na Montanha Kulum são todos em cenários fechados ou à base de computação gráfica. Tudo, tudo. Então ela foi escolhida, ó. Ela é o 17º discípulo. Qual o nome do leque? Vou parar por aqui, tá? Tem mais coisa para eu analisar. A montanha Kulum, no geral, assim, não tem tantos elementos assim. O reino celestial já mostra um elemento aqui de cara, mas eu não quero que o vídeo fique tão grande assim. Mas o que que acontece? O roteirista de Eternal Love, ele teve a felicidade de escolher momentos, de escolher. Tudo bem que quem lê o livro, né, é, é, vê o livro também muito claro, a história é muito clara, né? E esse roteirista ele teve que agregar outros elementos na história que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas mesmo fazendo essa junção, isso que é engraçado. O roteiro de Eternal Love é mais rico do que o livro original, tá? O livro, a novel que eu li, eu achei até assim. Queria ver uma tradução original para o português, porque eu achei a coisa muito simples. E
Já o roteiro, ele mostra coisas, ele adicionou coisas até de um segundo livro, né? Da mesma história aí, para incrementar. Então, assim, é uma história grande, é uma história que, assim, que decidiu, a produção sentou e decidiu, e falou assim, olha, nós vamos explicar para esse público como que são os reinos, como que é a relação desses reinos, os problemas, os aliados, o que que acontece, tá certo? Então, assim, por isso que eu considero o Eternal Love a melhor introdução para alguém que está querendo começar a ver um C-drama e gosta de fantasia no geral. Vamos ver se esse vídeo vai ser aceito em alguma plataforma, tá? E depois a gente continua. Beijo para todo mundo. Tchauzinho.